Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento 2. Estamos estudando sobre 1º e 2ª Coríntios, tá bom? As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, leia para nós agora, Tomé, por gentileza, destinatários. A igreja em Corinto, leia para nós, por favor. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 52 d.C., quando permaneceu ali 18 meses, Atos 18, de 1 a 8. Dá uma A pausa. Olha só que interessante. Em Tessalonicenses, Paulo fica menos de um mês. Em Corinto, ele fica 18 meses, 1 ano e meio. Olha que interessante ainda. Olha a resposta que os tessalonicenses e bereanos deram a Paulo em poucos meses. E olha o trabalho e a resposta que os corintianos deu a Paulo em 1 ano e meio, né? Paulo fica 1 ano e meio lá. Ou seja, é um trabalhão e ainda depois escreve. Ou seja, foi trabalho e retrabalho. E aí, pastor? E aí, seja bem-vindo ao ministério. É só isso que eu tenho para te dizer. Que tipo de público iremos cuidar? É óbvio que a gente vai preferir os bereanos, os tessalonicenses, os filipenses, que eram os quindins de Paulo, mas, de repente, Deus pode mandar para nós uma igreja de Corinto. Faz parte, meus irmãos. Eu acho que os corintianos, os irmãos de Corinto, eles nos fazem lembrar muito o povo do deserto. Pode ver que Paulo vai usar essa figura de linguagem. Assim como houve grandes 5 pecados que fizeram com que o povo perecesse no deserto, Paulo cita isso em Corinto. Por quê? Eles viviam morrendo no deserto. Está entendendo? É interessante, né? Paulo fica 1 ano e meio e depois que sai, escreve uma 1 Coríntios, eles perdem, depois escreve a nossa 1 Coríntios, que é a 2 Coríntios, e escreve 3 Coríntios. E ainda assim, né, tem que falar, cuidado com os falsos profetas. Interessante, não? Leia para nós, Marcão, por favor. A igreja em Corinto teve seu início ainda quando Paulo tinha permissão para falar de Jesus na sinagoga da cidade, Atos 18, 4. Os primeiros convertidos, segundo o relato bíblico, foram Crispo, o principal da sinagoga, Atos 18, 8, Gaio, Tício Justo, dono da casa ao lado da sinagoga e hospedeiro de Paulo na cidade, Atos 18, 7, 1 Coríntios 1, 14 e Romanos 16, 23. Erasto, tesoureiro da cidade, Romanos 16, 23, Atos 19, 22, 2 Timóteo 4, 20. Que interessante aqui, irmãos. Crispo, Gaio, Tício Justo e Erasto. Então, percebam, principal da sinagoga aqui, leia-se aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, como, por exemplo, Gamaliel, como Nicodemos, como, por exemplo, Jairo, que era um principal de uma sinagoga. Isso era muito importante, irmãos. Era um líder. Então, ele são os primeiros convertidos. E aqui também o tesoureiro da cidade. É uma pessoa importante, tá? Seria correspondente hoje ao nosso ministro da Fazenda, ministro das Finanças. Tesoureiro de uma cidade era algo muito importante, ainda mais de uma cidade portuária. Olha o fluxo de dinheiro, de riqueza. Então, foram pessoas bem influentes, né? Tá bom? Continuando. Pode ler para nós, Tomé? Curiosidade arqueológica. Há uma descoberta arqueológica, um pavimento na cidade de Corinto, que faz menção a um certo Erasto. Existe, portanto, uma grande possibilidade que este Erasto seja o mesmo amigo de Paulo. Erasto, em vista do seu posto de edil, mandou por este calçamento às suas custas. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? Que a calçada foi feita por esse tal de Erasto,
que possivelmente é esse que é o tesoureiro da cidade. Ele fez essa pavimentação com seu próprio dinheiro para melhorar a cidade. Interessante, né? Deve ter sido esse mesmo, tá bom? Aqui relata a segunda viagem missionária, Atos 15, 36 a 18, 22, por volta dos anos 50 a 53, como já vimos, durante 4 anos, né? Então aqui é toda a citação e a correspondência do tempo e dos textos e dos acontecimentos, tá bom? Pode ver, ó, Atos 16:1, Derbe, depois Atos 16:8, em Troade, Atos 16:11, Filipos, Atos 17:1, Tessalônica, 17:10, Bereia, 18:1, Corinto, né? Tá bom? Depois Atos 18:18, Éfeso, e Atos 18:22, né, Jerusalém e Antioquia da Síria. Tá bom, meus irmãos? Né? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui agora é o esboço de 1 Coríntios e o esboço de 2 Coríntios. Essa é uma divisão, tá, irmãos? Informando Paulo, há uma introdução, desordens na igreja e irregularidades sociais, que é do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 8. Paulo inquirindo, que aí vem do capítulo 6, versículo 9, até o 16, 24. E aí Paulo inquirindo o quê? Irregularidades sociais, desordens da igreja e conclusão. Quando eu citei que eu preguei sobre 1 Coríntios, uma das coisas que o Champlin comenta ao fazer ali o comentário bíblico de Corinto, eu achei muito oportuno, que eu nunca mais me esqueci, é que o verdadeiro evangelho, ele é um imperativo moral. Não tem como desassociar. Se eu sigo Jesus, se eu sou de uma igreja, naturalmente, todos, a começar de Deus, de mim, daqueles que estão ao meu lado, minha família e aonde eu vou, eles devem esperar que eu tenha uma vida ética e moral. Em outras palavras, ser um cristão é viver debaixo desse imperativo ético e moral. Pastor, mas o senhor está remetendo à ideia de perfeição? Não, não é isso. Mas se espera o mínimo possível de uma vida de ética e de moral. Por isso que essa igreja deu tanto trabalho para Paulo. Porque já que era uma sociedade promíscua, corrupta, pagã, vil, os próprios novos convertidos, eles até se emanciparem desses velhos hábitos, demorou mais tempo. E aqui, meus irmãos, a gente tem que ser coerente com isso. Somos fruto do meio. Por isso que a nossa régua sempre tem que ser para cima e nunca para baixo. Nunca para baixo. Senão a gente se torna mediano e naturalmente nos tornaremos medíocres. Guardem isso, irmãos. Esperem sempre algo mais elevado. É óbvio, devemos fugir, né, da religião pela religião, mas lembre-se disso. Há um imperativo moral na vida cristã. Nenhum servo de Deus que foi fiel foi indecoroso com a vida ética e moral. No Velho Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja. Todo mundo que fez uma obra linda para Deus, naturalmente, tinha uma vida de ética e moral acima da média e era um ser humano também acima da média. Percebam que a verdadeira espiritualidade nos transforma em seres humanos melhores. Não tem essa emancipação. Eu sou muito espiritual e a minha humanidade não é tão relevante. Deus me usa no púlpito, saio do púlpito, eu sou um ogro. Não, não combina. Se deixou de ser aquilo que você é porque de fato não é pleno. Ali é performático. Se eu sou bênção no púlpito, eu sou bênção em casa, sou bênção no trabalho, sou bênção na vida.
Guardem isso, tá bom? Então, aqui é a divisão, o esboço. 2 Coríntios é uma explanação, uma exortação e uma reivindicação. A explanação, os motivos da sua demora em visitá-los e da sua dureza na primeira carta. Paulo sabia que era duro, mas ele não pede desculpa por ser duro. Tá bom, meus irmãos? Sabe aquele negócio? Deus te deu uma palavra. Isso me fez lembrar a Sheila também. A Sheila teve um dia que ela deu uma exortada e eu até ia falar para ela, a esposa do Tomé. Ela fez a abertura do culto e ela deu uma exortada e aí ela ficou ali meio sem jeito, porque ela é uma obreira e pediu desculpa. Eu ia falar, não, filha, não pede desculpa não. Deixa Deus te usar. É assim. Tem hora que você está dando uma dura, você só fala com respeito e diz, irmãos, recebam essa palavra, Deus também me cobrou, mas receba essa palavra. Não pede desculpa não, não. Esse negócio de pedir desculpa, nessa hora não, tá bom? Guardem isso, viu, irmãos? Paulo aqui mostra isso, olha, fui pesado. E, aliás, vocês dizem que eu sou pesado, mas é assim mesmo. Tem hora que precisa. Faz parte da vida, tá, meus irmãos? O ruim é quando a gente é desmedido, a gente só fica corrigindo os outros daquilo que a gente gostaria de ser, então eu transfiro, eu corrijo o tempo todo. Aí é ruim, né, irmãos? Por isso que a dica que nós damos é, ao corrigir, também se inclua, dando essa humildade de que você também faz parte do processo. Mas não tenha medo de falar quando Deus realmente te der uma palavra. Agora, seja temperado, né? Não seja essa pessoa, eu diria, puritana, que cobra todo mundo daquilo que você queria viver. Aí não, esquece. Aí tem que parar, né? A exortação, capítulo 8 e 9, socorrer de pronto os irmãos que estão necessitados em Jerusalém. Lembra que eu disse aqui? É oferta, não é dízimo, tá, irmãos? Alguém já disse uma frase lindíssima, que o dízimo é a demonstração da minha fidelidade e a oferta é uma demonstração do meu amor. E guardem isso, meus irmãos. Sejam generosos. Não tenham medo de ser generosos. Ser generoso é ser liberto da ganância. Ser generoso é ter olhos para o reino de Deus. Ser generoso é deixar um legado depois da nossa partida. Se Deus nos usar para construirmos dezenas e, quem sabe, milhares de igrejas, um dia partiremos e deixamos um legado. Se Deus nos usar para sustentar muitos obreiros, o fruto desse trabalho será recompensado por Deus nos céus. Porque eu posso não ter ido no fundo do poço, mas ao ajudar um obreiro, um pastor, um missionário, um mestre, um teólogo, eu estou segurando a corda fora do poço. O missionário, o pastor, é aquele que vai dentro do poço. Quem sustenta um pastor está fazendo uma obra linda, ou um missionário, como se fosse parceiro do pastor. Por isso que colhe bênçãos. Tá bom, meus irmãos? Invistam em seminários, invistam em escolas, invistam, não tenham dó e não tenham pena. Sejam ousados na arte de doar. E orem para Deus prosperar vocês e depois sejam ousados no compartilhar. Podem ver, meus irmãos, os grandes executivos, CEOs, né, Bill Gates e tantos outros nomes são generosos. Eles acumulam uma riqueza e depois eles destinam, porque é muita coisa só para eles. E esse tem que ser o princípio da vida, de compartilhar. Mas sejam sábios na arte de doar. Né? Por isso que a gente, como servo de Deus, ao dizimar, ao ofertar, a gente está edificando a igreja, e a igreja não é nossa, ficará para a posteridade, para aquela cidade, tá bom? E capítulo 10 a 13, reivindicação. Seu apostolado deve ser reconhecido e respeitado. Aqui Paulo dá uma cravada, ou seja, ele faz defesa em causa própria, louvado seja Deus por causa dessa citação, tá bom? E a gente conhece um pouquinho a mais de Paulo porque ele falou dele.
Por quê? Porque ele precisou dar uma martelada. Aonde? No prego dos corintianos. Então, graças a Deus que a gente conheceu ele, né? E assim que a gente soube um pouco dos náufragos, das lutas e até dos arrebatamentos que ele teve, das visões, tá bom? Mensagem. A mensagem e desempenho do ministério, né? Ou seja, a 1 Coríntios, a mensagem é a soberania de Cristo. E em 2 Coríntios, a mensagem é a mensagem e o desempenho do ministério. Tá joia? Tudo bem até aqui? Vamos parar aqui, meus irmãos, por causa da hora, né? Aí a gente vai detalhar um pouco mais aqui os esboços, e a gente continua a partir daqui na próxima aula. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida, pastor. Tá bom. Então, tranquilo, Tomé? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos encerrar e que Deus abençoe. Querendo Deus, nos vemos domingo na nossa igreja. Tá bom? Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bem, Boa boa noite. noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Deus abençoe.